é um desastre. Por isso nossa sociedade é violenta, mais violenta, nossa sociedade é mais promíscua, por causa dessas referências que foram se perdendo ao longo da história, onde os pais não compreendem mais os seus papéis de marido e mulher. Tenho comigo aqui o pastor João Martins, de Portugal, Lisboa, pastor, psicólogo. Ele vai compartilhar com a gente a experiência da casa dele, como é que ele conviveu com os filhos sendo pastor e psicólogo sem pressão nenhuma na sua casa. Evaldo, é fundamental para a formação do ser, da pessoa, essa mesma pessoa estar exposta a modelos. E como é óbvio, na família, os filhos, se têm a oportunidade de verem os seus pais a funcionarem e como funcionam, vai ter implicações diretas nas suas vidas. Eu, como pastor e como psicólogo, mas também como pessoa, não me lembro nunca de ter posto, por exemplo, um púlpito na minha sala para ensinar os meus filhos os valores das escrituras, aquilo em que eu creio. Eu pura e simplesmente deixei que eles me vissem viver, agir, interagir com eles, com os outros. Eles ouviam-me quando eu emitia a minha opinião, quando eu falava dos valores em que eu acreditava. Muitas vezes vi-los participantes de conversas, de opiniões. Eu expulo-os a isso. Algumas vezes eles viram-me errar, muitas vezes, e eu pedia perdão, reconhecia os meus erros. Muitas vezes eles viram-me reagir mal e, mais do que justificar o meu erro, eu falava da minha natureza que eu queria ver mudar. Penso ter sido honesto com eles. Muitas vezes eles viram-me a demonstrar afeto e a falar até da sexualidade que eu tinha com a mãe deles de forma correta e própria para a idade deles. Isso ajudou-os a olhar para mim, para a mãe e para toda a nossa forma de estar e de viver de forma natural, e ajudou-os a perceber que têm pais, que são pessoas. No meu caso concreto, eu não me desenvolvi com um pai presente, mas aprendi na minha relação essencialmente com Deus e com o outro, com o próximo, com muita gente na minha volta, a desenvolver-me e a encontrar os meus valores, como disse, acima de tudo na minha relação com Deus e na relação com os outros. Os meus filhos tiveram o privilégio e a oportunidade de me verem como ser autêntico, com valores, com falhas, com dificuldades, com desejos de mudar. Perceberam que na minha vida o que eu sou e o que eu passo para eles é resultado de um processo. Falámos muito de processo em casa e o desenvolvimento dos meus filhos é um processo. Com essa série de conferências denominada Uvas Verdes, Dentes Embotados, a gente vai estar conversando sobre a maturidade do casal. O quanto é importante o casal entender que a relação deles, o relacionamento faz diferença na criação dos filhos, na formação do caráter, na formação da moralidade, na formação da sexualidade, na questão do humor. Então é bom prestar atenção nisso. Vai fazer uma diferença muito grande na sua criação com os seus filhos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora como criar filhos entre 0 e 5 anos. O que acontece aí? Mas nós vamos ler um texto na Palavra de Deus em Provérbios capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 26. É um segredo fantástico sobre criar filhos. Diz o seguinte: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio,
O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Preste atenção nesse versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Há uma pergunta que nós pais temos lá no início da vida: quem será ou o que será o meu filho? E a Bíblia está dizendo aqui que o filho vai ser exatamente o que você deseja, o desejo do seu coração. Vai depender da instrução que você no decorrer da vida dele der para ele, da reputação que você instruí-lo a ser, da prudência da qual você põe na sua vida, você vai instruí-lo a ser, do bem e do mal para se desviar nas necessidades dele. Tudo isso está na sua mão, você que vai fazer isso. Por isso que o texto em Gênesis fala: façamos o homem. Deus fez o primeiro e disse para que o homem pudesse ser fecundo, multiplicar e encher a terra. E na criação Deus deu poder, deu capacidade ao homem não só para gerar os filhos, mas para instruir os filhos, para fazer o homem a partir da criança que nasceu dele. É o nosso papel como pai transformar esse menino num homem, e de preferência na imagem e na semelhança de Deus, porque foi na imagem e na semelhança de Deus que Ele nos fez, lá em Adão e Eva. O pecado, as outras coisas foram destruindo essa imagem, mas é nosso papel construir a imagem de Cristo na figura dos nossos filhos. Assim que a gente tem a notícia que nossa mulher está grávida, que nossa esposa está grávida, ou assim que a mulher recebe a notícia que está grávida e que ali está sendo gerado um novo ser, há uma transformação importante, tem que haver uma transformação importante na vida do casal. Eles têm que passar a entender que daquele instante em diante eles têm um compromisso eterno, eles têm um sacerdócio que nasceu na mão deles. Eles vão ter que cumprir esse sacerdócio, de educar esse menino, de ensinar essa criança, de instruir essa criança qual o caminho que ela deve andar, como ela deve proceder, qual é o caráter que ela vai desenvolver, qual é a personalidade que ela vai ter, quais os códigos éticos da vida dela, qual a profissão, embora é livre deixar a criança escolher a profissão, na medida que ela vai crescendo, ela vai ter a tendência da sua profissão, mas qual o tipo de profissional ele vai ser, está no papel, está na responsabilidade dos pais. E todo o processo de aprendizagem começa pelo processo emocional. E aí nós temos que entender esse processo emocional, como é que ele como ele acontece na vida da gente. As percepções emocionais, ela começa pelas percepções emocionais maternas. Quando a mulher está grávida, ela fica mais sensível, ela torna-se mais sensível. E a relação marido e mulher vai ajudar uma estabilidade emocional na vida da esposa, da mãe, que está gerando um novo ser. E dependendo do estado emocional dessa mãe, esse estado emocional vai começar a afetar na vida do embrião, na vida da criança que está sendo gestada. É por isso que pais que têm uma vida conturbada, a casa disfuncional, onde tem muita briga, muita gritaria, a casa onde não há um ajuste no casamento, normalmente as crianças tornam-se crianças mais problemáticas, porque desde o princípio, desde o início, desde a gestação, ela convive com um distúrbio em casa. Ela está buscando o seu alimento com muitos espinhos, com muita dificuldade. Com a queda do homem Adão, Deus disse a Adão o seguinte: do suor do seu rosto comerás, e a terra vai produzir abrolhos e espinhos. E nesse relacionamento, nesse Éden gestacional dessa criança, quando o ambiente é um ambiente conturbado,
o alimento dessa criança que está fazendo com que ela desenvolva, cresça, ele é um alimento caro, ele é um alimento que está custando para ela preço de espinho, com dificuldades. As emoções da mãe estão introduzindo para ela uma rejeição da figura da lei. Então essa criança, quando nascer e for crescendo, e se esse distúrbio continua na casa, com certeza ela vai ter muita dificuldade de seguir as regras, de manter-se na lei. Porque a figura da lei, que é a figura paterna que está sendo introduzida pela mãe na gestação, está sendo uma figura rejeitada. Porque a mãe está rejeitando essa figura por causa dos conflitos. E automaticamente, nessa emoção que a mãe tem de rejeição, de perturbação da paz, essa perturbação da emoção da mãe é transferida para o feto, transferida para a criança. E nessa transferência de perturbação, as emoções dessa criança estão sendo mal formadas ou estão sendo deformadas. E ao longo da vida, essas emoções vão afetar nas suas ações. Com toda certeza isso vai acontecer. É muito comum as mães gestantes cujos maridos são alcoólatras ou são brigões, e quando eles saem para a rua, quando vão voltar, a mãe sente angústia no momento aproximado em que o pai vai chegar. Ela sente angústia, ela quer proteger o seu bebê na sua gravidez, porque aquela presença é violenta. E essa emoção de angústia também é transferida para a criança. E quando é transferida essa emoção para a criança, a formação desse novo ser está sendo uma formação disfuncional. A família é disfuncional. A formação desse novo ser está sendo uma formação quebrada, porque está sendo uma formação com rejeição de uma das figuras. E como eu já disse no vídeo anterior, que as figuras, elas têm que se ajustarem para que haja uma boa formação do novo ser que vem aí, que é o seu filho. Existem algumas escolas importantes que falam sobre o desenvolvimento humano. Uma das escolas, e eu gostaria de ler isso aqui para vocês, e eu vou colocar aqui na tela, é a escola conhecida como construtivismo de Piaget, Jean Piaget, na qual ele explica muitos aspectos do pensamento e do comportamento da criança. Nessa escola, ele processa a construção a partir da criança, a partir do indivíduo. Por isso que ele chama de construtivismo. Teoria de Piaget. Sensório motor. De 0 aos 24 meses, aproximadamente, nesta fase a criança está explorando o meio físico através de seus esquemas motores. Pré-operatório. De 2 anos a mais ou menos 7 anos, a criança é capaz de simbolizar e de evocar objetos ausentes. Estabelece diferença entre significante e significado, o que possibilita a distância espaço-temporal entre o sujeito e o objeto por meio da imagem mental. A criança é capaz de imitar gestos, mesmo com a ausência de modelos. Operatório concreto. De 7 aos 11 anos, a criança tem inteligência operatória concreta, sendo capaz de realizar uma ação interiorizada, executada em pensamento reversível, pois admite a possibilidade de uma inversão e coordenação com outras ações, também interiorizadas. Necessita de material concreto para realizar essas operações, mas já está apta a considerar o ponto de vista do outro, sendo que está saindo do egocentrismo. Formal. Entre os 9 a 16 anos, o adolescente tem as estruturas intelectuais para combinar as proporções, as noções probabilísticas, raciocínio hipotético, dedutivo, de forma complexa e abstrata. Uma outra escola interessante é de um professor russo, sócio-interacionista, o nome dele é Vygotsky. Ele diz que o homem é um ser ativo, criado com possibilidade de ser, consequência da relação de fora, do ambiente, para dentro do eu. Enquanto Piaget privilegia a maturação biológica, Vygotsky privilegia o ambiente. Para ele, o ambiente é que vai formar o indivíduo. Mas eu também quero olhar mais outros pensadores. E depois a gente vai estar discutindo sobre como isso acontece e quais as razões que isso acontece. Outro pensador muito importante é Sigmund Freud. Segundo Freud,
o ser humano ele reage por pulsões. Ele chama de thanatos e eros. Thanato, pulsão da morte, e eros, pulsão de vida, ou agressividade, que é a questão da sexualidade. Segundo Freud, o indivíduo ele é regido pela consciência e pelo inconsciente, sendo que esse inconsciente, muitas das vezes, vai reger as suas ações na sua vida. É por isso que ele diz que o comportamento está muito ligado ao libido, ou à sua pulsão sexual. Tem um outro interessante também, chama Erik Erikson. Ele defende a tese do crescimento gradativo da identidade do indivíduo. O seu modelo inclui 8 estágios, os quais incluem a idade adulta e a velhice. Teoria de Erik Erikson. Os estágios psicossociais correspondem a 8 crises do ego que servem para fortificá-los ou fragilizá-los. Número 1. Confiança básica versus desconfiança básica. 2. Autonomia versus vergonha e dúvida. 3. Iniciativa versus culpa. 4. Diligência versus inferioridade. 5. Identidade versus confusão. 6. Intimidade versus isolamento. 7. Generatividade versus estagnação. 8. Integridade versus desespero. Outra pesquisadora importante é Margarete Maia, médica, pediatra, psicanalista. Ela pensa que o desenvolvimento humano é um processo de separação entre a mãe e o bebê. Ela chama de separação e individualização do ser. Esse processo começa por volta do 3º ou 4º mês de vida e termina por volta dos 3 anos de idade. Ela chama isso de nascimento do ser psicológico. O bebê vai evoluir lentamente, tranquilamente. E nessa evolução, em distanciar-se da mãe, sair, caminhar um pouco mais distante, retornar, começar a introduzir outros objetos, a mãe apresenta para ele o brinquedo, apresenta as pessoas, os amigos, apresenta o pai. Então, vai se separando da criança. Nesse processo de separação ou de mandar ir embora, ele vai desenvolvendo a sua maturidade. É um processo interessante de se pensar, porque a Bíblia fala muito bem sobre isso quando ela diz: deixa pai e mãe, une-se à sua mulher. A gente vai estar discutindo isso daqui a pouco, mas eu quero passar os outros pensadores também, o que eles pensam. Cada um deles tem uma importância numa parte da formação na formação do indivíduo, no desenvolvimento dele. Outro muito importante chama Winnicott. Ele trabalha com o conceito de objetos e fenômenos transicionais, para explicar o processo pelo qual a criança adquire consciência da sua própria existência, como indivíduo, como gente, como ser. Para Winnicott não é importante o objeto que o bebê usa, mas a forma que o bebê usa esse objeto, como ele usa isso. Essa é a diferença. O termo objeto transicional é a jornada que o bebê tem desde a subjetividade dele mesmo para a objetividade, ou sentir o outro, sentir a presença do outro, seja um brinquedo, seja uma outra pessoa, seja o relacionamento que ele tem. Nesse pensamento de Winnicott, a questão abordada e a questão importante que ele olha é a construção do afeto que o bebê tem com o objeto ou com o terceiro. Um aspecto importante abordado por Winnicott na questão do bebê e o objeto é a forma com que o bebê relaciona com esse objeto, o afeto que ele transfere para o objeto. Porque nesse afeto, nessa transferência, seja a chupeta, seja o brinquedo, seja outra pessoa, ele vai construir a sua relação com o terceiro, com o afeto. E isso é muito importante. Para ele é nesse processo em que a criança constitui a confiança, a amabilidade, a interação, a criatividade, em manipular ou em depositar atenção
afetuosidade ao objeto ou ao terceiro. Uma coisa importante aqui para o Winnicott é que a mãe tem esse papel de introduzir, de ensinar, de ajustar, de ajudar o bebê a se relacionar com o objeto ou com a objetivação. É transferir o afeto, transferir o sentimento. Com isso ele vai aprender lá na frente a valorizar o seu semelhante, valorizar a vida, valorizar e respeitar as leis e ter um bom relacionamento com a figura paterna. Segundo o Winnicott, as qualidades de uma mãe é aquela que tem apoio, aquela que apoia, aquela que protege e aquela que aceita. Dentro disso ele descreve a mãe em 3 aspectos: o holding, o handling e a que apresenta os objetos. É aquela que segura para amamentar, para dar afeto, é aquela que dá proteção, que está ali cuidando, e é aquela também que introduz o estranho na vida dele. Todos esses pensadores trazem pontos importantes na educação do filho. Presta atenção nisso aqui. Segundo Freud, a criança começa o sentimento pela fase oral. As primeiras sensações estão ligadas à boca. Então, a criança tudo leva na boca, porque é o primeiro ponto de sensações que ela tem, a sensação primária é a boca. Quando o Winnicott fala que a mãe segura e amamenta o filho, nesse processo de amamentar, quando a criança está no peito da mãe, mamando, a visão que ela tem, o que ela tem é a face da mãe. Nesse período, há uma relação, uma interação entre mãe e filho. O prazer está ligado à boca. Então, a presença da mãe, o sentimento da mãe, a face da mãe, a maneira como a mãe está amamentando, vai transferir uma visão do mundo para essa criança. E aí começa a formar lá no inconsciente dessa criança as suas primeiras sensações de emoção. Se elas são prazerosas ou se elas são conturbadas. Agora preste atenção nisso aqui. Se a primeira sensação emocional que está sendo registrada na vida dessa criança é dentro de um contexto disfuncional, onde a família é uma família barulhenta, briguenta, quando a mãe está amamentando a criança, o espaço, o ambiente é conturbado, é barulhento, é brigando. Quando a mãe traz a criança para amamentar, está no peito, amamentando, há uma interação entre mãe e filho. E o ambiente que está à volta do filho, ele vai ser transmitido pelo olhar da mãe, pelas sensações da mãe. Porque para a criança, o prazer está relacionado com a boca. Chamamos de fase oral, que é a fase que Freud chama de fase oral. Então o prazer está relacionado com os lábios. É por isso que toda criança, tudo que pega, leva à boca, porque o prazer, a identificação está relacionada à questão da boca. Então, os sentimentos, as emoções que a mãe sente, vai estar sendo transferido para ele. É por isso que eu disse lá no vídeo anterior que Deus criou um hormônio, que é chamado hormônio do amor. Quando a mãe amamenta, ela libera esse hormônio chamado ocitocina. Ela tem prazer em fazer isso. E é um momento prazeroso entre ela e o filho. E esse instante, nas emoções do filho, se o ambiente é tranquilo, se há paz, se está tudo bem, se não há briga, se não há nem nada que perturba aquele instante, essa criança vai estar tendo a busca do alimento de uma forma prazerosa. E essa forma prazerosa vai ser conduzida para dentro da sua mente. Ele vai construir uma figura emocional muito importante para o resto da sua vida. Agora, num ambiente onde os pais têm muita confusão, muita briga, muito distúrbio, que nós chamamos de família disfuncional, ou família incestuosa, quando a criança está amamentando e o ambiente é conturbado, a busca do alimento é uma busca cheia de dificuldades, cheia de espinhos, cheia de abrolhos. Então, na mente dessa criança, na formação das emoções dessa criança, tem um processo conturbador. E isso vai interferir para o resto da história da vida dele. Então é importante os pais estar atentos a isso. O momento de amamentação não é apenas um momento de alimentar a criança fisicamente, mas também está alimentando as emoções da criança. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona a questão da visão. Nós achamos que ver se enxerga com os olhos. A gente não enxerga com os olhos.
Parece absurdo, mas é isso mesmo, a gente não enxerga com os olhos, a gente enxerga com o cérebro. E eu vou dar um exemplo para você entender isso e depois a gente volta e fala sobre a visão da criança. Quando a gente está longe, vê uma cena, eu vou descrever uma cena estranha para vocês. Tem um casal abraçado, agarrando. De longe você percebe, você talvez conhece alguém, algum deles sabe que não é marido ou mulher, você tem uma percepção e você faz um juízo daquilo. Mas você só teve o globo ocular captando a imagem. Então a sua visão está apenas no globo ocular, que captou a dimensão, captou a cor, captou a textura, a distância, o que está acontecendo, mas a visão completa dependeria de mais outras informações. Precisava de saber o que está surgindo ali. Para a visão ser completa, ela precisa passar pelos 5 sentidos, pelo menos 3 deles. Você precisa de saber, você precisa de ouvir, você precisa de ver e você precisa de tocar, sentir o cheiro. É nesse processo, pelo sentimento, pelos sentidos, é que processa-se a visão emocional. Então, quando uma criança está amamentando e está olhando para a face da mãe, e os 3 primeiros meses a visão da criança é muito pouca, ela tem uma visão muito embaçada, quase não vê nada, mas tem uma audição muito forte e um olfato muito forte, ela sente o cheiro, ela ouve tudo. Então, quando ela amamenta, tudo que está à volta, todo o barulho, todo o cheiro que está à volta, está formando dentro dela uma visão, uma imagem. E essa imagem vai perdurar para o resto da história da vida dela. Essa imagem vai ser alojada no inconsciente. E quando cenas como essa voltar, ou quando ela for buscar alimento ou outras coisas, essa imagem vai interferir nas reações da vida dela. E é por isso que muitos pais fazem aquela pergunta: onde foi que eu errei? E a resposta é simples. E eu sempre digo isso aos pais que conversam comigo: errou desde o princípio. Olha aqui como é que se processa a construção da visão, ou da imagem. A criança, nos seus 3 primeiros meses de vida, ela identifica a mãe pelo cheiro, e não por ver, porque ela não enxerga, é embaçada a visão dela. Mas ela tem 2 coisas muito fortes. Ela tem um olfato muito forte, percebe todos os cheiros, e ela tem também uma audição muito forte. É o melhor momento da vida da gente na audição é quando criança, quando nasce. Porque no longo da vida a gente vai perdendo a audição aos poucos. Depois de 2 meses, aproximadamente 2, 3 meses, a criança começa a identificar cores e sombras. E aí, a partir do 4º mês de idade, é que ela começa a perceber a face e começa a diferenciar faces. E aí, no 4º mês, é que ela vai poder saber quem é a mãe pela face e quem é o pai pela face, e aos poucos as pessoas que vão sendo introduzidas na vida dela. A visão só se completa nos 5 sentidos que formam a visão quando a criança atinge 8 meses de vida. Antes disso, a visão ela é feita muito mais pelo cheiro e pelo barulho do que pelo tato, do que pela própria visão em si. É por isso que a gente tem que prestar atenção no comportamento nosso dentro da casa onde tem criança. Porque todo o nosso comportamento, todo o nosso